e todas as informações da doença, inclusive a identificação do CID da doença. Eu separei aqui para vocês, a título exemplificativo, sites de 4 estados aqui dos órgãos de previdência. O primeiro aqui que aparece para vocês é do IPREV de Santa Catarina, que ele também, por exemplo, aqui estabelece essa questão da isenção de imposto de renda para aposentados, também serve para pensionistas, portadores de patologias aqui, doenças, né, enquadradas na Lei 7.713. E aqui também ele estabelece qual é a documentação necessária que você precisa apresentar para poder solicitar. O que acontece, meus amigos? Cada estado, nem todo estado tem, digamos assim, um painel bonitinho, assim, como o meu INSS, tá? Então, em cada situação de cada estado, por exemplo, se você é aposentado, o pensionista de um órgão de previdência, no caso aqui do IPREV de Santa Catarina, você vai ter que dar uma pesquisada, vai ter que se informar como é que você pode encaminhar esse pedido. Geralmente no Google, se vocês botarem assim, Previdência Santa Catarina, isenção de imposto de renda, já vai indicar a respectiva página, tá? Aqui, no caso da Santa Catarina, por exemplo, eles recomendam que o requerimento de isenção do imposto de renda deverá ser solicitado junto ao setorial de origem do servidor. Então, por exemplo, se a pessoa era professora, o professor do estado de Santa Catarina vai ter que buscar junto o respectivo órgão do servidor, tá? Há um enchimento aqui do requerimento, aqui já é o modelo, e vocês vão ter que se informar daí, se tem alguém interessado, assim, que tenha uma situação de ser um servidor público, estadual, de se informar onde pode efetuar o protocolo desse pedido. Em São Paulo também existe aqui as orientações de São Paulo de como deve ser feito esse pedido de isenção. Esse pedido de isenção aí para inativo ou pensionista. Aqui ele comenta que é necessária a apresentação de documento oficial de identificação, trazer todos os documentos originais e cópias simples para serem autenticadas dos documentos importantes, como laudos, né, atestados, etc. Não é possível encaminhar documentos pessoais originais por correios. Aqui comenta do laudo médico, que deverá ser original, contendo o CID da doença. E aqui também há um formulário de requerimento. Da mesma forma, vocês conseguem, entrando em contato com São Paulo Previdência, e verificar para onde tem que ser encaminhado esse pedido. Aqui eu trago também o estado da Bahia, que traz também os detalhes de serviço. Aqui, no caso, a isenção de imposto de renda para aposentado e pensionista. Também vai trazer informações de qual é o órgão responsável, as categorias de servidores, mecanismos de comunicação, como é que se consulta o seu pedido, como pode ser encaminhado. Essas informações todas vocês podem pedir. Eu trouxe aqui mais, por exemplo, aqui eu trouxe mais para conhecimento de vocês que cada órgão pagador, cada estado, assim, está vinculado à Previdência, eles têm um procedimento próprio em que pese a documentação seja basicamente a mesma. Por fim, aqui eu mostro para vocês aqui do Rio Grande do Sul. Nós somos do Rio Grande do Sul. O IP, do Instituto de Previdência do Estado também. Uma vez colocando no Google ali a isenção imposto de renda IP, vai aparecer a página respectiva aqui, informando como é que deve ser feito o requerimento, os pré-requisitos, documentos necessários. Então aqui há todas as informações que a pessoa precisa conhecer inicialmente para solicitar o pedido. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é informado que pode demorar até 120 dias, tá? O INSS informa que geralmente pode demorar até 30 dias. 120 dias não é o suficiente para ser analisado o pedido. O nosso problema é que o dos 30 dias do INSS nem sempre são atendidos. O problema é que esses órgãos previdenciários, geralmente, eles têm muitas demandas, assim, na esfera administrativa, que pode atrasar um pouco o cumprimento desses prazos, tá? Mas como foi comentado com vocês também, se assim entenderem, pode optar por buscar a isenção diretamente na esfera judicial, que costuma ser mais rápido, inclusive com a possibilidade de o deferimento de uma liminar, já para ser implementada aí a isenção.
Mas também, se quiserem pedir inicialmente de forma administrativa e aguardar aí 30, 60 dias e não vier a resposta, vocês podem também encaminhar um pedido judicial, mesmo que não tenha havido ainda uma negativa do órgão. Por fim, meus amigos, dicas finais sobre a questão da restituição do imposto de renda. Antes de nós entrarmos aqui exatamente nas peculiaridades, eu vou mostrar para vocês, que eu acho que é importante até para situá-los, né? Para quem não sabe, ou para quem não lembra, ou até para fins de nós revermos novamente. Essa é a famosa tabela progressiva do imposto de renda. Ou seja, ela estabelece quais são... Vou aumentar aqui para uma melhor visualização. Ela estabelece quais são as faixas e alíquotas aplicadas dependendo do valor que cada pessoa recebe. Então, por exemplo, essa é a tabela estabelecida pela União, pelo governo federal. Essa é a chamada tabela progressiva do imposto de renda, tá? Do imposto de renda das pessoas físicas, aqui do ano de 2024, aqui no caso do ano de 2024. Então, meus amigos, até o valor de 2.259 não existe imposto de renda, todas as pessoas são isentas, tá? Não há incidência. Então, se você recebe uma pensão, uma aposentadoria nesse valor, até esse valor, não há imposto de renda. E aí a tabela prossegue, com 2, 3, 4, 5 níveis, tá? O maior nível é quem ganha acima de 4.664, está sujeito a uma alíquota de 27,5% e uma dedução de 896. O que seriam essas deduções, né, previstas em lei? Essas deduções dizem respeito, como a nossa tabela é progressiva, há faixas de preço que as alíquotas elas vão crescendo. Elas têm uma ordem crescente de acordo com que vai aumentando o valor do pagamento. Então, por exemplo, se uma pessoa recebe, digamos, essa faixa de 3.751 a 4.668, até o valor de 2.259 não tem imposto de renda. Entre o valor de 2.059 com 21 até 2.826 com 65, já incide uma alíquota de 7,5%. Entre 2.826 com 66 até 3.751 com 05, a alíquota passa para 15%. E do valor de 3.751 a 4.664 com 68, o valor da alíquota de imposto de renda é 22,5%. O que significa? Significa, se alguém ganhar, por exemplo, R$4.000, até 2.259 não incide nada de imposto de renda no valor dela. Ela não paga só por receber R$4.000 os 22,5% inteiros, tá? Porque parte do salário é isento, uma parte do salário dos 4.000 é os 7,5%, uma parte da renda dela vai incidir os 15%, e na última parte dos valores que superarem 3.700, incide os 22,5%. Por isso que o cálculo do imposto de renda, eu vou mostrar para vocês aqui no visual para ficar mais claro. Por isso que uma pessoa, por exemplo, que ganhe R$4.000, ela deve calcular o imposto de renda com base na alíquota aplicável a ela, 22,5%. Então, ela vai ter 22,5%. O imposto dela seria R$900, só que vai haver a dedução desses R$662. Menos R$662. Por isso que uma pessoa que ganha R$4.000, ela acaba pagando um imposto de renda apenas de 238. Por quê? Porque tem que ser deduzido esse valor de 662 conforme a tabela. Porque tem que ser deduzido esse valor de 262,77, porque parte de faixas do salário até chegar aos 4.000 sofrem a incidência de alíquotas diferentes, tá? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, alguém que recebe o teto do INSS, por exemplo, alguém que receba o valor do teto do INSS, que é 7.786,02, ele vai sofrer, a título de imposto de renda, a cobrança de 0,27,5%, 2.141, com a dedução dos R$896. Então, alguém que receba o teto do INSS vai pagar de imposto de renda R$1.245,15. Essa é a tabela progressiva que eu quis trazer para vocês de curiosidade e para vocês verem como é que é feito o cálculo do imposto de renda. Muito bem, pessoal. Visto ali como é que funciona a tabela do imposto de renda, algumas considerações importantes
no caso da restituição, tá? O que acontece na prática? Muitas vezes a pessoa, se você, por exemplo, ainda não obteve a isenção, pediu a isenção neste ano, tá? Digamos que a isenção foi pedida em março desse ano e ela ainda não foi deferida ou está sendo deferida agora em novembro. Com o deferimento da isenção, a fonte pagadora, seja INSS, seja um órgão de previdência estadual, seja o Exército, as Forças Armadas, eles imediatamente cessam a retenção do imposto de renda, não há mais cobrança. Só que pode haver um período entre o seu pedido e o deferimento que você acabou recolhendo, sendo que a isenção foi deferida com base num laudo médico que já apontava a doença lá no início do ano, digamos em março, quando foi feito o pedido. Nesses casos, há situações que o próprio órgão pagador, ele, ao deferir a isenção, ele já restitui o valor dos impostos recolhidos naquele ano, tá? E outra forma também que pode acontecer é na declaração do ano seguinte, na declaração do imposto de renda, você já com a situação de isento de imposto de renda por questão de doença grave, vai ter um próprio na declaração, onde você vai informar essa condição. Então, por exemplo, se ocorreu o deferimento em julho de 2024, e vocês fizeram, por exemplo, o pedido em janeiro, todo o período de janeiro a julho de 2024 representa pagamento indevido de imposto. Quando for feita a declaração de imposto de renda no ano de 2025, vocês já vão declarar na condição de pessoas isentas por serem portadoras de moléstia grave ou doença grave. E tem um ponto específico que todos os rendimentos que vocês receberem são enquadrados como rendimentos isentos ou não tributáveis. Então vai acontecer de quando vocês fizerem a declaração de imposto de renda, vão indicar essa condição de pessoa isenta e vai ter havido retenção de imposto de renda porque a fonte pagadora informa a Receita Federal de que houve essa retenção. Como consequência, haverá um ajuste no imposto de renda e que vai resultar naquela famosa restituição de imposto de renda aí, daquele primeiro, segundo, terceiro lote, que geralmente acontece anualmente quando as pessoas acabam tendo direito a uma restituição. Essa é uma situação menos problemática, digamos, para quem tem a isenção já deferida numa época assim contemporânea à identificação da doença. Tirando esse caso, o que geralmente causa dúvida nas pessoas é: o pedido deve ser feito na esfera administrativa ou na esfera judicial? Duas questões importantes. Como a gente viu no guia prático, como eu já comentei anteriormente, o pedido de isenção ele pode ser direcionado diretamente na via judicial, não precisa passar pela análise administrativa do órgão pagador. Mas nada impede de vocês, optando por encaminhar primeiramente para o próprio órgão e esperar 30, 60 dias ou até 90 dias, se não tiver resposta, daí optar pelo judicial, vocês podem assim proceder se preferirem. Só que na esfera administrativa, em que pese eles deferirem a isenção, uma vez comprovada ali a questão da doença grave, dificilmente eles restituem valores assim de períodos muito longos, tá? Eu lembro para vocês que por força de lei a gente só pode buscar a diferença dos últimos 5 anos. Francisco, mas como é que é? Eu estou ganhando a isenção agora, os últimos 5 anos? Não é assim. O que acontece é que vocês podem ter laudo já que apontava a doença, por exemplo, em 2020, e acabaram não solicitando a isenção. E aí tomaram conhecimento agora, através do nosso guia prático, que vocês poderiam pedir a isenção, ou acabaram pedindo a isenção posteriormente. Então, o direito à isenção, ele começa na data em que diagnosticada a doença. Então, por exemplo, alguém que foi diagnosticado em 2020 e vem a pedir a isenção só agora em 2024, todo esse período em que houve recolhimento entre 2020 e 2024 vai representar um pagamento indevido. Então, essa pessoa vai poder buscar os valores pagos indevidamente. Na esfera administrativa é muito difícil porque tem questões orçamentárias. Geralmente, esses órgãos previdenciários eles têm orçamento próprio até para cobrir essas despesas que podem surgir sem previsão anterior, mas eles costumam demorar para apreciar, enrolar, acabam não pagando administrativamente, a não ser assim 6, 7, 8 meses ali no próprio ano que acabou sendo reconhecida a isenção. Por isso que na maioria dos casos, ou 99%, as pessoas acabam não conseguindo escapar da esfera judicial para poder receber os valores pagos devidamente.
Na esfera judicial nós temos duas situações. Nós temos a situação da pessoa que já teve o reconhecimento administrativo da isenção e acabou não sendo lhe devolvido, lhe restituído os valores pagos devidamente durante o período em que foi solicitado e deferido. E nós temos o caso também das pessoas que acabam já optando por entrar com uma ação judicial já para solicitar a isenção, mais o pedido de restituição dos valores pagos devidamente. O que acontece? Na esfera judicial, existem limites de pagamento que a pessoa receba de forma mais rápida ou com mais demorada, o que a gente chama de requisição de pequeno valor e de precatório. Então, por exemplo, se vocês tiverem uma ação onde foi, digamos, deferida a isenção e mais determinada a restituição, ou uma ação que só defira, que se verse só apenas sobre a restituição, o valor que for reconhecido das diferenças atualizadas é que vai determinar quanto tempo vocês vão demorar para receber esses valores. Nós temos regras diferentes, seja para a União, que é para o governo federal, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal. Eu colei aqui, se vocês quiserem dar um pause no vídeo, tá? Apenas para vocês saberem que na esfera federal, ou seja, INSS, outros órgãos diretos, que ainda, quando a pessoa está aposentada, às vezes a pessoa pode estar vinculada ainda ao Tesouro da União, como órgão pagador, não ainda ao INSS, tá? Porque o federal também tem regime próprio em alguns casos, nem todo mundo que trabalha na esfera federal é vinculado ao INSS. Então, se as diferenças na esfera federal forem até 60 salários mínimos, o processo judicial que reconhecer esses valores até esse limite, a pessoa recebe em 60 dias, tá? O mesmo vai acontecer em até 40 salários mínimos na esfera estadual e até 20 salários mínimos na esfera municipal. Quando são ultrapassados esses limites mínimos, a pessoa não escapa do precatório. E o precatório é aquela forma de pagamento dos órgãos públicos, né? Onde eles acabam provisionando isso e a pessoa recebe dependendo até a data que foi constituído o precatório. A nossa regra atual estabelece que todo precatório constituído até 1º de abril de cada ano, ele vai ser pago até o final do ano seguinte. Então, por exemplo, se a pessoa tem RPV, recebe em 60 dias. Se a pessoa cai no precatório, vai depender de quando foi constituído o precatório. Tá, mas o que é isso, Francisco? O que acontece? Quando a gente entra com a ação, é reconhecida a isenção, é reconhecido o direito à restituição dos valores, o processo vai entrar numa fase que são apurados os valores, e quando as partes chegam num consenso, ou seja, quando o réu reconhece que o valor apontado atingiu um valor X, dependendo se for federal, estadual ou municipal, ela é emitido um precatório para pagamento, quando é acima desses limites aqui pré-estabelecidos. Se a pessoa tiver acima de R$84 mil para receber a título de restituição, se o precatório dela for constituído até 1º de abril de 2024, por exemplo, ela recebe até o final de 2025. Se o precatório for constituído depois de 1º de abril, ela só receberá a partir de 2026. Tá? E isso é uma regra da Constituição Federal que estabelece, que foi alterada recentemente. Antes eram os precatórios constituídos até julho de um ano eram pagos no ano seguinte. Atualmente os precatórios constituídos até abril de um ano são pagos até o ano seguinte, até o final do ano seguinte. Geralmente é pago em agosto. E quando o precatório é constituído após 1º de abril de um ano, ele vem a ser pago somente a partir de 1º de janeiro de 2026, se for 2024, podendo ser até o final de 2026. Então nunca é para o ano seguinte, é sempre para o ano após o ano seguinte. Mais uma coisa importante ainda sobre a questão da restituição é que dependendo da forma que o órgão que a pessoa está aposentado ou recebe a pensão, ela vai ter documentos diferentes para comprovar o pagamento. Então o que é importante geralmente como regra? Ter a declaração de imposto de renda dos últimos 5 anos, isso é fácil de se conseguir, inclusive com o próprio contador. Os comprovantes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, tanto o INSS quanto o IP, naquele caso, o Previdência Santa Catarina, de São Paulo, todos os órgãos previdenciários, eles costumam
fornecer como se fosse tipo, os comprovantes de pagamento mensal, e um documento que eles costumam emitir todo final de ano, para a pessoa até ajudar na declaração de imposto de renda, são os informes de rendimentos. Os informes de rendimentos informam tudo que a pessoa recebeu no ano e mais tudo que foi retido de imposto de renda. Se for o caso de uma pessoa, por exemplo, que, digamos, estava no diagnóstico identificado e também, eventualmente, guias de recolhimento de imposto, as DARFs, podem também comprovar o recolhimento de imposto. O que a gente vai ver na prática muito realmente são os informes de rendimento, que geralmente são pensionistas e aposentados que têm direito à isenção. Eles já vão estar recebendo os valores pelos respectivos órgãos pagadores e já vão ter acesso a esses documentos. No fim, minha gente, uma informação muito importante é que todo aposentado, quando completa 65 anos, ele ganha uma isenção a mais, além daquela da tabela do imposto de renda que nós vimos. Vocês se lembram daquela nossa tabela do imposto de renda que até R$ 2.259 todos são isentos. Só que ao completar 65 anos de idade, todo aposentado ou pensionista, ele pode deduzir ainda do valor mensal do que ele recebe, o valor de R$ 1.903,98. Eu vou fazer um exemplo prático para vocês aqui, para vocês visualizarem melhor assim o que significa isso. Puxei a calculadora aqui, meus amigos, para mostrar para vocês como é que funciona isso. Naquele exemplo que nós vimos da pessoa que recebe o teto do INSS, por exemplo, que é 7.786,02, quando ela faz 65 anos, essa não vai ser a base de cálculo do imposto de renda dela, tá? Ela vai considerar esse valor, mas vai ter que deduzir os R$ 1.903,98, que é um benefício trazido pela lei para todo o aposentado e pensionista que atinge 65 anos. Então, dos 7.786 vai ser deduzido os R$ 1.903,98. E a partir desse valor aqui é que nós vamos aplicar a tabela do imposto de renda. No caso, como é ainda acima de 4.664,68, ainda vai incidir o valor de 0,275, que vai dar 1.617,56. Só que desse valor vai ser deduzido R$ 896, que é aquela regra da tabela progressiva, menos R$ 896. Então, o aposentado normal, pensionista, sem isenção, a pessoa que não tem direito à isenção, ela já terá, por força de lei, uma redução ao completar 65 anos. Então, o imposto que era, como nós vimos aqui, R$ 1.617, ele vai passar a ser R$ 721 por ter atingido 65 anos. Apenas do valor que ele ganha de aposentadoria ou de pensão, a gente não vai partir dos 7.786 para calcular a alíquota, tá? A gente parte desse valor deduzido esse benefício legal de diminuir do valor da base de cálculo do imposto dos 1.903,98. Mas vocês vejam que mesmo alguém que que receba o teto do INSS, mesmo reduzindo bastante o valor do imposto, ele ainda teria valores significativos para buscar. Você continuaria pagando aí em torno de quase R$ 700 de imposto de renda. Vou fazer um outro exemplo para vocês aqui para ficar mais claro. Digamos que uma pessoa receba R$ 4.000 de aposentadoria e venha a completar 65 anos, vai ter que ser deduzido desse valor os R$ 1.903 desse benefício legal, e a base de cálculo do imposto dela passa a ser a 2.096,02, que vai cair, vejam bem, lá no valor que é isento, vai estar abaixo do valor teto para receber isenção. Então, a pessoa ganha R$ 4.000, a partir do momento que ela completa 65 anos, ela vai se tornar isenta de imposto de renda, tá? Essa situação não vai prejudicar quem tem isenção por força de doença grave, só que vai ter que ser analisado caso a caso, porque, como eu falei para vocês, pode acontecer uma situação em que vocês tiveram uma doença grave diagnosticada há um tempo para trás, dentro dos últimos 5 anos ou mais de 5 anos, e acabaram pedindo somente agora a isenção. E vocês agora, digamos assim, a pessoa agora está com uma idade superior a 65 anos, já tendo alguns benefícios ali de isenção que pode até estar totalmente isento.
mas isso não impede de verificar e recalcular no período em que ela não tinha ainda os 65 anos, os valores que ela poderia ter ainda de restituição. E há casos aqui que vocês viram que, dependendo se a pessoa recebeu uma pensão ou uma aposentadoria muito mais alta, principalmente decorrente dos órgãos aí estaduais, municipais, que não tem o mesmo teto do INSS de 7.786, mesmo acima de 65 anos, pode acontecer deles terem ainda valores a restituir, porque mesmo com esse benefício legal de redução de R$ 1.903, igual ainda vai ficar saldo de imposto para eles pagarem. Então, todo caso é analisado, né, de acordo com a sua situação, de acordo com as suas características. Pois bem, meus amigos, já finalizando, quero agradecer a vocês terem baixado o nosso e-book, quero agradecer vocês terem assistido aqui essa videoaula. É uma matéria um pouco técnica que a gente tenta aqui mais ou menos dar uma simplificada para vocês. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, vocês, por favor, utilizem os meios de comunicação conosco. Estão indicados no próprio e-book, lá o nosso e-mail de contato e o nosso WhatsApp. Estamos lançando esse projeto a partir agora da plataforma Bússola Legal para trazer realmente esse conhecimento para as pessoas, os direitos que elas têm. Vocês são, digamos assim, quem está assistindo agora esse vídeo, nosso primeiro e-book lançado. Então ainda temos muita coisa para melhorar em termos dos vídeos, em termos daqui a pouco de uma didática melhor. Espero que eu tenha sido claro assim com vocês, tenha tirado todas as dúvidas, sendo que vocês continuam com o canal aberto aí conosco, né, lá nos meios de contato. Quero convidar vocês para sempre dar uma olhadinha no nosso site, no Bússola Legal, que a ideia é pelo menos uma vez por mês ou a cada 20 dias nós lançarmos um novo e-book sobre um assunto novo. Já estou cheio de ideias aqui para novas publicações. Nós temos a página no Facebook também. Nos siga lá se você não segue ainda. Aqui a página ainda está novinha, com as publicações já desse primeiro e-book que nós lançamos. Ela já está atrasada, porque você já está vendo esse vídeo porque já foi lançado. Estamos abrindo um canal também no YouTube, onde você, inclusive, está vendo esse vídeo aqui. Então, quero reiterar, lhe dar parabéns realmente por ter baixado o e-book, lhe agradecer por ter baixado o e-book. Não deixe de nos seguir, qualquer dúvida estamos à disposição. Desculpa qualquer juridiquês utilizado. A ideia é trazer de forma mais simplificada e desejamos aí sucesso para vocês todos aí que, caso venham se enquadrar nessa situação de doença grave, que a gente sabe que realmente é uma questão ruim, que pode causar muitos transtornos, mas buscar a isenção do imposto de renda pode ser uma forma aí de amenizar pelo menos assim uma parte dos problemas que a pessoa possa estar passando. Um abraço a todos, sucesso aí, Deus abençoe a todos.